Olá, nós da Escola Cooperadores Veritatis traremos para você agora uma catequese sobre a Santa Missa. A nossa ideia é tratar da missa em todos os seus aspectos, no aspecto bíblico, no aspecto histórico e, sobretudo, no aspecto teológico, para que você tenha uma perfeita compreensão e possa viver a realidade da missa de uma maneira mais completa em sua vida cristã. E de uma maneira bem didática, pretendemos passar pelas partes da missa, tal qual nós conhecemos, explicando gestos, posições, o significado daquele momento. Então, a ideia é que a gente possa ter uma visão geral de missa para que nos ajude a melhor participar e viver esse mistério sacramental. Bem, Jeová, e a primeira parte, a primeira abordagem é a definição da missa. Nós sabemos que em todas as religiões, nós temos elementos rituais e litúrgicos. Nós temos uma espécie de culto, não é? Onde as pessoas praticam o ato cultual propriamente, não é? Nós temos então a missa e nós temos os cultos em outras religiões. E nesse momento nós precisamos definir e distinguir a missa de outros cultos ou de outras expressões litúrgicas de outras religiões, inclusive do culto cristão das igrejas cristãs que não são a Igreja Católica. É importante lembrarmos que o próprio termo liturgia é um termo que já existe dentro da literatura do uso pagão e significava aquele ato público, então um exercício de alguém realizar uma obra para alguém. Então é uma palavra que ao longo da história ela se faz presente, ela é incorporada para melhor explicar alguns elementos dentro do próprio cristianismo e de fato é necessário mostrar essa separação. Será que realmente a missa ela pode ser comparada a um culto protestante? Então, tanto faz ir em um contra o outro? Ou no âmbito da ciência das religiões, eu posso comparar a missa a uma cerimônia religiosa de uma outra religião, mesmo uma outra religião não cristã? Veja só, de um modo geral, nós não podemos comparar a missa com outra cerimônia religiosa e no âmbito das religiões ou denominações cristãs, nós não podemos comparar a missa com os cultos religiosos, por exemplo, dos nossos irmãos protestantes. Existe uma diferença substancial entre o culto protestante e a missa santa na Igreja Católica. Exatamente. Então, assim, qual que seria exatamente essa diferença substancial? Nós falamos de algo que está ali na essência, na própria natureza daqueles atos litúrgicos. Então, Gabriel, qual que seria a diferença crucial? Na verdade, nós temos uma problemática que surge já na Idade Média, da gente perder um pouco da noção de símbolo, de significado, de essência das coisas. E essa cultura, essa perda do significado, nós vivemos até hoje. Então, assim, qual que é essa diferença essencial? Bem, quando Jesus institui a Eucaristia, na noite de quinta-feira, na quinta-feira santa, na noite em que ele é preso, naquele momento ele distribui durante a ceia um pão abençoado, dizendo aos apóstolos: isto é o meu corpo, tomai e comei dele todos. E repete essa mesma dinâmica em relação ao vinho. Ele toma o cálice, dá graças e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por todos, fazei isto em memória de mim. Então, na instituição da Eucaristia, o que Cristo está fazendo é muito mais do que a instauração ou a criação de um culto religioso. Ele está instituindo um sacramento, ele está instituindo uma realidade
para que as pessoas que não viveram a visão física, concreta e real da sua paixão, morte e ressurreição, pudessem, ao longo do tempo, ao longo da história, viver essa paixão, viver a morte e a ressurreição de Cristo por meio da missa. Então, a missa, a celebração da Santa Missa, da Eucaristia, não é apenas um culto de louvor e de adoração a Deus. Ela é um mecanismo por meio do qual nós estamos diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A missa é um milagre que possibilita que todas aquelas pessoas que não vivenciaram a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo naquele dia histórico específico pudessem substancialmente viver essa paixão, morte e ressurreição ao longo do tempo, cada vez que se reunissem em nome de Cristo. Então a missa é, eu gosto do termo, presentificação da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A missa te leva ao Calvário e te coloca diante da cruz de Cristo, sendo crucificado, morto, sepultado e ressuscitando. Tudo isso dentro do universo da missa. Temos que ter cuidado, né? A próprio versículo, né, na narrativa de São Lucas, capítulo 22, 19, fala fazer isso em memória de mim. Se a gente vai recorrer a um dicionário comum, a gente observa que a palavra memória às vezes se reduz a uma simples recordação. Isso. E nós temos que fugir desse significado. Como que é essa memória? Né? Qual é o significado mais profundo que tem essa palavra memória? Exato. Porque a missa não é uma teatralização da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ela não é a repetição, uma mimetização ou uma representação, não é? A missa é muito mais do que isso. A missa é em si um verdadeiro milagre, porque ela exclui o fator temporal, ela afasta o tempo e ela te leva substancialmente à paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quando eu estou na missa e o padre toma em suas mãos o pão e pronuncia as palavras que Cristo pronunciou: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eu não estou vendo, eu não devo, com os meus olhos, ver apenas a figura do Padre. Eu tenho de ver ali o próprio Cristo, naquela última ceia e ao mesmo tempo na cruz, entregando o seu corpo por nós. Então, numa linguagem mais simples, numa linguagem mais moderna, uma vez eu ouvi um padre do IBP, do Instituto Bom Pastor, numa missa de crisma de adolescentes, até usando uma linguagem cinematográfica para os adolescentes, ele disse que a missa é como um portal. Ela abre um portal no tempo e te leva ao Calvário. Ela não te leva ao passado, né? Porque o Calvário não está no passado. Deus não está preso na relação espaço e tempo. E São Pedro já disse isso há 2000 anos, quando ele diz: 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, a missa é um portal que te leva à realização do sacrifício de Cristo no Calvário, como algo presente que está acontecendo agora. Exatamente. Até aproveitando essa imagem bonita, né, desse sacerdote do IBP, nós temos uma coisa prática pastoral, né? Não utilizamos um relógio dentro do espaço litúrgico para que a gente compreenda que aquele momento não deve estar sujeito ao tempo. Então veja que bonito, né? Realmente esse portal que nos lança numa realidade presente, numa realidade que se atualiza, né? Ele denota para nós que de fato estamos num momento vivendo um mistério profundo, né? Em que a gente não simplesmente faz uma representação, mas a gente é atraído a viver aquele momento da paixão. Então,
Essa palavra atraído me faz lembrar um texto que nós falamos há pouco, da exortação pós-sinodal Sacramento Caritatis do Papa Bento XVI, no item 11, tratando do sacrifício do judaísmo, que é posto a pique, que é definitivamente concluído, terminado pelo sacrifício definitivo de Jesus Cristo na cruz, e sobre a Eucaristia, o Papa Bento XVI diz o seguinte: assim, Jesus deixou-nos a missão, melhor dizendo, de fato, o memorial de seu dom perfeito não consiste na simples repetição da última ceia, mas propriamente na Eucaristia, ou seja, na novidade radical do culto cristão. Assim, Jesus deixou-nos a missão de entrar na sua hora. Você vai se lembrar que, por ocasião da transformação da água em vinho, no início da vida pública de Jesus, quando ele é provocado por Nossa Senhora sobre o fato de o vinho ter acabado, ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Qual é a hora de Jesus? A hora por excelência é o exato momento da cruz, no qual ele se entrega em sacrifício. Então, ali já existe uma tentativa de Cristo apontar para o seu sacrifício. Então, a hora, Bento XVI usa muito bem, muito precisamente as palavras. Mais uma vez ele diz que Jesus deixou-nos a missão de entrar na sua hora. Isto é, a Eucaristia, a celebração da missa, nos leva para aquela hora de Jesus, ou seja, nos transporta para aquele momento da cruz de Cristo. E continuando, ele diz assim: a Eucaristia arrasta-nos no ato oblativo de Jesus. A ideia que o Papa Bento XVI traz é essa: a Eucaristia nos toma e nos leva até o momento da cruz de Cristo. Então, esse é o sentido da missa. A missa é o Calvário. Eu tenho de estar na missa como quem está no Calvário, porque substancialmente eu estou diante do Calvário. Agora, o que acontece é que na nossa falibilidade, na nossa limitação, eu não consigo ver a realidade da missa, que é a cruz de Cristo. Então, eu tenho ali alguns elementos, como o crucifixo, eu tenho o padre em persona Christi, que empresta a sua voz e as suas mãos para a realização do sacrifício, por conta da limitação dos nossos sentidos, né? E é preciso que a fé venha como suplemento, como diz Santo Tomás de Aquino, para corrigir os defeitos dos nossos sentidos. E eu olhar para o presbitério e ver, em lugar do padre elevando o pão e depois elevando o cálice, eu ver ali o próprio Cristo mostrando o seu corpo, que será pregado na cruz, e o seu sangue, que será derramado em nosso favor. Essa é a realidade da missa. Então, com essa imagem belíssima, né, esse exemplo, a gente tem uma pequena noção, né? Aqui é para ilustrar um pouco do que de fato é a Santa Missa. Então, essa imagem que nos recorda o momento do Calvário, talvez seja a imagem mais perfeita que a gente possa ter, né, do que é aquele momento quando participamos da Santa Missa. Bom, na sequência desse vídeo, nós vamos falar agora sobre as partes da missa, né? Mas antes disso, eu gostaria de trazer alguma informação para você sobre o desenvolvimento da liturgia católica, não é? Porque Cristo instituiu a Eucaristia no dia da sua prisão, basicamente ali com a consagração eucarística do pão e do vinho em seu corpo e em seu sangue. Mas após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos, não é, com a igreja em Jerusalém, começam a elaborar aquilo que vem a se tornar
a missa. E ali, ao longo do livro de Atos, nós observamos em vários pontos, quando São Lucas nos diz que os discípulos eram assíduos à fração do pão, né? Ao partir do pão. Essa expressão partir do pão nos remete àquele momento em que Cristo, na última ceia, parte o pão e entrega aos seus apóstolos, né? Mostrando que já no início da igreja, ainda ali com os apóstolos vivos, a missa consistia basicamente na liturgia eucarística, não é? E claro, né, vem perguntas, né, em relação a isso, porque as próprias narrativas bíblicas, elas são limitadas em detalhes. Então daí a gente se pergunta, onde que está o ato penitencial que nós conhecemos hoje? Onde estaria o momento do glória? Então, esses elementos eles vão sendo teologicamente acrescentados ao longo da história, mas de um curto espaço. Eu me lembro aqui, nós falamos de Atos capítulo 20, versículo 7, é um texto muito interessante, que é São Paulo, na cidade de Troade. Lucas diz que no primeiro dia da semana eles se reuniram. E nesse momento eles se reúnem para que São Paulo lhes explique o sentido das Escrituras e para a fração do pão. Então esse versículo, Atos 20, versos 7 e seguintes, ele é muito elucidativo, porque você tem a comunidade cristã se reunindo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo. O apóstolo São Paulo faz então uma explanação das Escrituras, possivelmente dos profetas ou dos livros históricos, né, do Antigo Testamento, e na sequência ele faz a fração do pão, ou seja, ele faz a Eucaristia. Então você já tem ali no livro de Atos, não é, uma narrativa da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. Que são os dois elementos, partes, né, os dois momentos centrais da Santa Missa, não é? Então você tem ali, de certa forma, o fundamento, vamos dizer, bíblico, concreto da Santa Missa realizada pelos apóstolos. E temos também fontes extra-bíblicas, né? Temos ali os primeiros padres da igreja também descrevendo, né, de maneira mais detalhista o próprio rito, né? Como por exemplo São Justino. O ato de São Justino, o escrito de São Justino é muito elucidativo, porque São Justino escreve uma carta ao imperador ali por volta entre os anos 140 e 150, isto é, no século seguinte ao período em que Cristo esteve aqui no mundo. Então é um momento muito próximo da vida de Cristo. São Justino descreve numa carta ao imperador romano uma defesa do culto cristão, uma defesa da missa, onde ele explica detalhadamente como ocorre essa missa, como ocorre esse culto. E a descrição que São Justino faz das pessoas se congregando no dia de domingo, da explanação dos evangelhos, da palavra de Deus, da fração do pão, da oração dos fiéis, não é? Da partilha e até da entrega do pão consagrado aos doentes que não puderam vir à reunião. Ou seja, São Justino faz uma descrição perfeita daquilo que é hoje para nós a missa. Então nós temos até esse dado, vamos dizer, histórico, de que a missa que celebramos hoje é a missa tal qual era celebrada no tempo dos apóstolos. Ao menos os elementos principais e centrais e estruturais estavam ali. Então, muito bem, a gente encerra essa primeira parte introdutória e no vídeo na sequência nós vamos entrar propriamente nas partes da missa. O que você acha? Você acha que ficou bom? Eu acho que ficou bom. Eu acho que a gente Ou você acha que a gente precisava fazer uma coisa mais didática?